Você sabia que é possível afastar o seu empregado ou empregada doméstica e fazer o governo federal pagar o salário desse empregado por até 2 meses? É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Olá, meu nome é Rogério Osterno, sou contador, proprietário do escritório RBO Contabilidade, que é uma empresa especializada em pequenos negócios e MEI, microempreendedor individual e também e-social empregador doméstico. Falando nisso, na RBO Contabilidade nós oferecemos um serviço personalizado para o empregador doméstico. Nesse serviço personalizado, fazemos a criação do cadastro no e-social, rotinas de admissão, administramos a conta do e-social, emitimos a guia do e-social todos os meses, calculamos e emitimos o recibo de pagamento mensal, enviamos a documentação por e-mail e oferecemos ainda um suporte via WhatsApp, sendo que esse serviço é oferecido para todo o Brasil. Para que você não precise se preocupar, nós cuidamos de toda a burocracia para você. A medida provisória 936, que foi publicada no dia 1º de abril de 2020, institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda para minimizar os efeitos decorrentes do coronavírus, o Covid-19. Ou seja, esse é um programa do governo para evitar o desemprego devido à crise gerada pelo coronavírus. E esse programa ele serve para todas as empresas e para os empregadores domésticos. O foco desse vídeo é falarmos sobre o caso específico do empregador doméstico, que nada mais é do que aquele que possui um funcionário ou mais de um funcionário que presta serviços à pessoa ou à família no âmbito residencial, por pelo menos 2 dias por semana e, claro, com carteira assinada. Se esse é o seu caso, você tem direito de pedir o auxílio emergencial ao governo. Vamos falar agora um pouco sobre os pontos principais desse projeto. Como funcionará esse programa de ajuda ao empregador doméstico? É um programa que consiste em pagar por até 2 meses o salário do seu empregado doméstico que está afastado devido ao coronavírus, o Covid-19. Ou, caso o empregado ainda esteja trabalhando, mas tenha tido a carga horária reduzida, o governo pagará um valor proporcional a essa redução por um período de até 90 dias. Quem tem direito? Todo empregador doméstico que assina a carteira de trabalho do funcionário, o empregado ou empregada doméstica tem direito. Quanto o governo vai pagar ao empregado doméstico? Vejamos algumas simulações para o caso do afastamento total do empregado, ou seja, a suspensão do contrato de trabalho. Caso você pague um salário mínimo, R$ 1.045, ao empregado, ele receberá um auxílio exatamente de um salário mínimo, R$ 1.045. Caso pague R$ 1.567,50, ele receberá um auxílio de R$ 1.254. Caso pague 2 salários mínimos, R$ 2.090, ele receberá um auxílio de R$ 1.524,89. Caso opte pela redução proporcional da jornada de trabalho e de salários de seus empregados, essa pode ser feita em 3 percentuais diferentes. 25%, exemplo, caso pague um salário mínimo, o benefício emergencial será de R$ 261,25 pago pelo governo e o salário pago pelo empregador será de R$ 783,75. No segundo caso, com um percentual de 50%, caso pague um salário mínimo, o benefício emergencial será de R$ 522,50 pago pelo governo, o salário pago pelo empregador será de R$ 522,50. No terceiro caso, 75%,
Exemplo, caso pague um salário mínimo, o benefício emergencial será de R$ 731,50, pago pelo governo, e o salário pago pelo empregador de R$ 261,25. Caso você tenha um valor diferente de salário, peça nos comentários que farei uma simulação para você. Qual o procedimento para aderir a esse programa? Primeiramente, isso deve ser uma iniciativa do empregador, ou seja, do patrão, e consiste no seguinte: decidir entre afastamento total do empregado ou redução da jornada de trabalho. Caso opte por afastamento total do empregado ou empregada, esse pode ser de até 60 dias, e no caso da redução da carga horária de trabalho, pode ser por 90 dias. Segundo ponto é fazer um acordo individual escrito entre o empregador e o empregado doméstico. Os links dos modelos de acordo eu vou colocar na descrição do vídeo. Terceiro ponto, em até 10 dias contados da data da celebração do acordo, informar o Ministério da Economia quais os termos do acordo. Veremos isso na prática agora. Mas antes, atenção! A primeira parcela será paga ao funcionário no prazo de 30 dias, contados da data da celebração do acordo, desde que a celebração do acordo seja informada em até 10 dias ao governo. Exemplo, fez o acordo por escrito com o funcionário no dia 10 de abril. Você tem até o dia 20 de abril para informar o governo. Cumprindo esse prazo, o seu funcionário deve receber o auxílio, salário pago pelo governo, no dia 10 de maio. Mas se não cumprir o prazo de 10 dias para comunicar o acordo ao governo, então o empregador, o patrão, ficará responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior à redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho do empregado, inclusive dos respectivos encargos sociais, até a data que a informação seja prestada ao governo. Agora sim, no quarto passo, veremos na prática como fazer a comunicação ao governo. Bem, agora você vai acessar o portal de serviços do Ministério da Economia. O link eu vou colocar na descrição do vídeo, mas é esse, https://serviços.mte.gov.br. Após acessar, vai aparecer essa tela, falando do passo a passo para obter a senha de acesso. Caso você já tenha cadastro, você clica em Já Tenho Cadastro e lá você vai fazer o acesso no gov.br. Mas vamos simular que você não tenha o acesso ainda. Você aperta nesse botão e vai aparecer a tela para cadastro. Aqui você vai colocar o número do CPF, do seu CPF, do empregador doméstico, patrão. Coloca o CPF, o nome completo, telefone, e-mail, marca esse não sou robô, clica em aceito os termos e continuar. Essa é uma opção. Caso você tenha certificado digital, você pode simplesmente acessar clicando aqui e acessar pelo certificado digital. Caso você não tenha, é preciso fazer esse cadastro. Após finalizado o cadastro, você vai voltar para essa tela inicial e clicar Já Tenho Cadastro. Aqui vai aparecer essa tela aqui do gov.br, onde você vai colocar o número do seu CPF, digitar a senha que você cadastrou, clique em Entrar, pronto, você vai ser redirecionado. Veja que é provável que ocorra isso, de aparecer essa mensagem de que falta completar o cadastro. Caso apareça essa mensagem, é interessante que você faça a correção no seu cadastro. Você clica aqui em Aqui, vai ser redirecionado para uma outra página que vai aparecer perguntas específicas relacionadas a você. Você precisa então completar
esse cadastro. Após você responder todas as perguntas que vão ser personalizadas para você, então não adianta eu mostrar aqui as perguntas nesse caso aqui específico, porque são perguntas que só você deve saber responder. Então, após finalizar, vai aparecer usuário validado com sucesso. Clique em continuar e você volta para aquela tela inicial do Ministério da Economia. Clica novamente em já tem o cadastro, autoriza caso ele peça autorização de uso de dados e pronto. Vai vir para essa página que é onde nós faremos a solicitação do benefício emergencial. Clique aqui em benefício emergencial, depois em empregador doméstico e é aqui que você vai fazer o cadastro do seu funcionário. Veja que nesse exemplo aqui já existe um cadastro, mas nós vamos simular um novo. Aí você clica em novo trabalhador doméstico. Aqui você vai ter já o número do seu CPF e embaixo você vai colocar os dados do seu empregado. O NIT dele, o CPF, o nome completo, o nome da mãe, a data de nascimento do funcionário. Depois você coloca a data de admissão, que pode ser encontrado no e-social ou na carteira de trabalho do funcionário. Coloca a data do acordo, que foi a data em que vocês assinaram o acordo de suspensão ou de redução de carga de trabalho. Aqui você vai colocar qual é a modalidade. Se é modalidade de suspensão ou modalidade de redução da carga do trabalho. Se for a suspensão, ou seja, o funcionário parou de trabalhar por completo, vai ver que vai ficar aqui desabilitado esse percentual, porque a suspensão significa que ele parou 100%. Aí aqui em duração você pode colocar até 60 dias. Caso tenha sido feita uma redução da carga de trabalho, você clica em redução da carga de trabalho e aparecerá essas opções. Aí você vai colocar o percentual que foi negociado com o funcionário. Se ele está trabalhando só 25%, só 50% do tempo ou 70% do tempo. E, nesse caso, você vai colocar uma duração que pode ser de até 90 dias. Após isso, você vai colocar os 3 últimos salários do funcionário, né? No caso, mês de janeiro, fevereiro e março. Aí depende do salário que a pessoa recebeu. Prestem atenção, se você paga o salário mínimo, o salário de janeiro foi R$ 1.039 e os demais R$ 1.045. Depois disso, você vai colocar os dados bancários. Preste atenção que nos dados bancários você vai colocar os dados do funcionário, não é seus dados, é os dados do funcionário, conta corrente ou poupança. E coloca o banco, o número da agência e o número da conta. Depois é só apertar em cadastrar. Após apertar em cadastrar, vai vir para essa tela onde vai ter o número de requerimento, né, a sua solicitação, com o nome do empregado e outros dados, assim como a situação desse requerimento, que no caso deve ficar em processamento aí por pelo menos alguns dias até eles processarem esses dados. Agora vamos para o 5º e último passo, que é acessar o sistema do e-social para fazer o registro da suspensão, né, o afastamento do funcionário ou da redução salarial. Informe os seus dados e aperte em login. Após entrar no e-social, você vai até em empregados, gestão dos empregados, clica, vai aparecer o nome dos empregados, você vai clicar em cima do nome
Depois, você irá apertar em afastamento temporário. Nesse caso aqui, esse funcionário já está afastado. Mas vai aparecer aí para você a opção para você colocar a data de início da ocorrência e você vai marcar a data final e colocar também a data final. No caso desse empregado, é do dia 3/4 de 2020 a 3/6 de 2020. Você vai ver qual é o seu caso e lá você vai escolher essa opção, afastamento, número 37, suspensão temporária do contrato de trabalho nos termos do MP 936/2020, início e término. E depois só apertar em registrar afastamento e pronto. Agora, caso você não tenha feito uma suspensão, um afastamento temporário, e sim uma redução proporcional do salário e da jornada de trabalho, então nesse caso o procedimento aqui no e-social é diferente. Você vai em dados contratuais, consultar ou alterar dados contratuais. Depois você vai clicar aqui em cima em alterar dados contratuais, colocar a data de vigência da alteração. Essa data de início de vigência da alteração nada mais é do que a data do acordo, a data em que o acordo entre o patrão e o funcionário foi assinado. E eu não vou fazer alteração nesse funcionário, porque o caso desse funcionário foi de suspensão, mas caso eu fosse alterar, eu iria colocar a data aqui. No caso desse funcionário seria dia 3/4, confirmar e na tela seguinte informar o novo valor do salário reduzido, bem como os novos dias e horários de trabalho do empregado e depois clicar em salvar. Só não se esqueça que após o fim desse benefício emergencial, você precisa desfazer tudo isso, ou seja, voltar o salário, alterar o salário para o valor original e a jornada de trabalho também. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe esse vídeo para que a gente possa alcançar um maior número de pessoas. E em caso de dúvida, pode perguntar nos comentários que responderei com prazer.